Alegria, bom humor e criatividade, características marcantes da nossa gente brasileira. Presentes também em nossas músicas, danças e folguedos populares. Marcas do nosso jeito de ser gente brasileira. Seja na fala, na comida ou na dança, no artesanato, cantoria ou na festança, seja na rua, na escola ou na feira, se vê a face dessa gente brasileira. Brasil, sua gente, essa mistura, uma mistura de primeira, é a gente brasileira. Festa num dia de folga só por puro divertimento. Que brasileiro não gosta disso? E a nossa gente sabe como ninguém fazer da festa um espetáculo. Na tradição de nossa cultura, há inúmeras festas populares. Em muitas delas, não faltam danças que contam histórias ligadas ao nosso passado. Algumas delas são em homenagem a personalidades, outras em devoção a santos populares. No Gente Brasileira, você conhece algumas das festas tradicionais em devoção a santos. Festas religiosas que unem o sagrado e o profano, como a dança de São Gonçalo, o fandango e a congada. Mandem chamar São Gonçalo que viesse nesta hora, que viesse nesta casa com a Virgem Nossa Senhora. Uma das marcas da forte presença dos portugueses no Brasil é a dança de São Gonçalo. Que viesse a toda pressa, que viesse nesta casa receber sua promessa. Resistindo às transformações do tempo, a dança de São Gonçalo continua sendo uma dessas festas que se realizam para agradecer ao santo uma graça alcançada. Embora tenha conotação religiosa, a festa tem uma parte profana, regada a comida e bebida. Na parte religiosa, os participantes fazem orações diante do altar de São Gonçalo, protetor de muita gente, desde marinheiros até violeiros. O professor e músico Roberto Correia fala de algumas lendas que envolvem a origem desse santo. O São Gonçalo é um santo português de 1200 e tanto, um santo que tem várias lendas a respeito dele. Dizem que ele tocava viola, tanto que ele é o santo protetor dos violeiros. Mas ele é um santo que é protetor de muitas coisas, não é só dos violeiros, ele é protetor dos marinheiros, protetor das velhas que não conseguem casar, quer dizer, ele é um santo casamenteiro também, um santo da fertilidade. E há uma explicação para o fato de São Gonçalo ter ficado tão famoso. Roberto Correia explica. Reza a lenda que ele saía com a sua viola, tirava as mulheres dos programas da vida, começava a dançar com elas até clarear o dia, elas ficavam uma noite sem exercer a função da prostituição, enfim. E dizem também que ele colocava espinho na sua botina, né, no seu sapato, para não resistir à tentação de estar dançando com aquelas mulheres todas sedutoras. A luta entre mouros e cristãos está presente na nossa cultura através da congada. Outro folguedo brasileiro que lembra a coroação do rei Congo e da rainha Ginga de Angola com a presença da corte e seus vassalos. No Brasil, essa herança dos negros se misturou às tradições dos portugueses. Os congos ou congadas são típicos das festas de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, que eram santos da devoção escrava desde o período colonial. E às vezes eles também são dançados na festa do Divino Espírito Santo. O que manifesta de um modo geral, se bem que há muitas diferenças regionais, mas é muito comum que o Congo a Congada seja uma simulação de uma luta entre grupos hostis, mas não se sabe bem qual a origem. Se seriam grupos africanos hostis, se seriam lutas entre grupos de povos diferentes, entre brancos e negros, não se tem muita certeza da origem. Mas parece que existe essa questão de uma luta, de uma guerra,
até porque existem também as embaixadas. Como disse a pesquisadora Maria Amélia Garcia Alencar, da Universidade Federal de Goiás, a congada varia de acordo com a região, mas a sua essência permanece em qualquer lugar. A dança narra a luta entre mouros e cristãos, terminando com a vitória dos cristãos e a conversão dos mouros, que são batizados ao final. A luta se dá entre dois grupos. Um deles é contra o rei, formado pelos congos, guias e pelo embaixador. O outro grupo, é a favor do rei, formado pelo príncipe, secretário, cacique e fidalgos. A história encenada na congada é a seguinte. Tudo começa com os congos em marcha ao som de marimbas e atabaques. Logo depois, o embaixador, que quer impedir a coroação do rei, é preso. Ele tenta resistir e luta contra os fidalgos do rei. Mesmo assim, vai preso. Aconselhado pelo cacique, o embaixador pede perdão ao rei. Após perdoar o embaixador, o rei é coroado. No final da representação, os personagens formam uma grande roda e começam a dançar. Em seguida, todos os participantes vão assistir à missa. A música que estamos ouvindo faz parte de um folguedo muito tradicional, o fandango, também chamado no norte e nordeste de marujada ou chegança. O fandango conta a história de uma nau cuja tripulação, depois de meses perdida em alto mar passando fome, encontra a terra firme. O fandango é um folguedo tradicional do Brasil que ficou mais conhecido a partir do século XIX. Encenado na época do Natal, esse folguedo é uma herança dos portugueses. A pesquisadora Maria Amélia Garcia Alencar, da Universidade Federal de Goiás, dá mais detalhes sobre a sua origem. Fandango é uma dança de origem andaluza, espanhola, que através de Portugal chegou ao Brasil também desde o período colonial. Ao que se sabe, o fandango não é hoje uma dança específica. Nele se dança de tudo, principalmente, então, danças regionais de roda, sapateados, alternados com estrofes cantadas. Não há, então, uma coisa específica. Em certas regiões, fandango é sinônimo de um baile popular rural. E há também, em outros locais, um auto, uma encenação que se intitula também marujada ou fandango. E nesse auto popular se conta uma história sobre a chegada de uma embarcação à vela a um porto. É interessante observar que os participantes do fandango vestem fardas da Marinha de Guerra, dançam e cantam ao som de instrumentos de corda em 24 jornadas, como se usava no século XVI. Jornadas é o nome que se dá para o conjunto das cantigas portuguesas e brasileiras em vários gêneros poéticos, cantadas e declamadas no fandango. Em cada região do país, há variações desse folguedo. No Ceará, Paraíba e Bahia, além dos marinheiros, participam da festa mouros, vestidos de vermelho, assaltantes que são vencidos e batizados. No Rio Grande do Norte e Pernambuco, não há mouros, mas surgem figuras como o imediato, o médico, o capitão, mestre e contramestre, dirigindo as alas de marujos. Enfim, o fandango é uma festa feita sob medida para exaltar os navegantes portugueses. Ficaram tristes, o que foi que aconteceu? Canto galo nas alturas. As danças brasileiras que encenam uma história com música e cantos são ricas pelo seu valor cultural. Fazem a gente pensar sobre as nossas origens.
Além disso, tem um grande valor para o ensino da leitura e da escrita, porque reúnem vários tipos de textos e linguagens. Você, professor, pode trabalhar o rico material dos folguedos brasileiros na alfabetização. Veja só, as histórias, diálogos entre os personagens das danças, as letras das músicas, as formas de dançar, os improvisos, os diferentes momentos da festa, as comidas típicas e suas receitas, enfim. Tudo isso pode ser reconstituído oralmente e registrado por escrito pelos alunos da alfabetização. A escolha de alguma festa que você e seus alunos considerem significativa na comunidade pode render bons exercícios de leitura e escrita. Pense nisso e crie formas de colocar essas ideias em prática. Valorizar a nossa cultura na alfabetização é uma forma de lembrar a cada aluno a sua terra, a sua origem. É lembrar que somos gente brasileira. Brasil, sua gente, essa mistura, uma mistura de primeira, é a gente brasileira. Produção, Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.